Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gênios e Loucos. Eu sou Rafael Ávila e hoje o assunto é sobre máscaras sociais, mais voltado para o aspecto da rede social mesmo. Nosso convidado de hoje é especialista em comportamento humano, Bruno Paiva. Seja bem-vindo aí, Bruno. Obrigado, bom dia a todos que estão aqui, nos assistindo. Primeiramente, quero te agradecer o convite, tá, Rafael? Só aceitei o convite porque realmente era você. Não sou um cara, apesar de frequentar podcast, mas eu sempre avalio para quem, eu vou dar uma entrevista, porque realmente isso faz toda uma diferença. Vamos falar desse assunto tão polêmico, redes sociais, máscaras sociais, que é o que mais, a gente vê aí, principalmente nas redes, a vida instagramável, que não é a vida real, E tá pronto para causar polêmica, causar discórdia? Vamos causar polêmica, vamos gerar discórdia aqui. Então tá, sabe que esse assunto é polêmico pra caramba, né? Uhum, com certeza. Então, vamos direto ao ponto, Bruno. Vamos falar da máscara social, né? Para quem está assistindo nós, assim, o que seria a máscara social? Primeiro vamos falar de um assunto geral, aberto, depois nós direcionamos para a rede social, tá? Perfeito. Mas o que é a máscara social? Bom, primeiramente, a máscara social é uma necessidade humana. É realmente algo que a gente aprende e desenvolve desde a infância. A gente aprende a adaptar o nosso comportamento com base em demandas sociais, com base em necessidade social de aceitação. Então, as pessoas, elas carregam isso como parte de si, como parte de si próprio, para sobreviver. Então, essas máscaras, essa composição, Rafael, a gente já inicia ela a partir do nosso próprio ambiente, o nosso ambiente familiar, onde aquela criança em desenvolvimento, ela busca se sentir aceita, ela busca se sentir parte, e para isso, muitas vezes, ela tem que se inibir, ela tem que, muitas vezes, gerenciar o teu próprio comportamento, mesmo ela não tendo maturidade cerebral para isso, para ela se sentir parte daquele ambiente. Então a gente já começa a desenvolver isso desde que a gente tem percepção de mundo. Tá, então pelo que eu entendi, não é uma escolha, não é uma distorção de quem eu sou, é uma necessidade evolutiva mesmo. Exatamente. Então não dá para ver assim, quando fala em máscara social, parece que está falando de forma pejorativa, né? A pessoa está sendo falsa, mas então na verdade é uma coisa normal da evolução social. É uma necessidade que o ser humano vai levar sempre, vai levar até o fim da vida, que o que significa isso? É uma adaptação, uma necessidade de adaptação ao ambiente. Então o que acontece? O Rafael Ávila, quando ele entra em um ambiente diferente do ambiente particular dele, o que o Rafael vai fazer? O nosso cérebro ele tem a capacidade de avaliar o contexto daquele ambiente para se adaptar àquele ambiente e seguir as regras daquele ambiente. Então, de uma certa forma, você está mascarando de fato o seu próprio eu. Por quê? Porque o Rafael ele vai se comportar de acordo com a necessidade na percepção dele e as regras daquele ambiente. A questão não é você, muitas vezes, essa necessidade, como ela é perpétua, de adaptar-se, esse não é o problema. O problema, Rafael, é quando as pessoas começam a mascarar, de fato, o seu eu em todas as situações da vida, em qualquer situação da vida. Ela busca ser algo que, de fato, ela não é, porque dentro dela, ela quer se proteger de alguma dor, ela quer se proteger de alguma coisa. Então ela nunca é ela sempre é aquilo que as pessoas, na percepção dela, desejam. Ela sempre é aquilo que muitas vezes ela acredita que ela precisa ser para ela se sentir amada e aceita, por exemplo. E você acha que... Bom, vamos lá. Vamos supor que, como nós falamos, é uma necessidade evolutiva, até por questão de conveniência, né? Às vezes eu não vou falar o que eu penso por questão de conveniência, respeito, não é o momento adequado de falar. Isso. E aí, pelo que tu está falando, assim, eu tô meio que imaginando, porque daí eu acredito, né? E aí tu vai dizer se eu tô certo. A pessoa ela começa a usar aquela máscara, primeiramente, por questão de conveniência. Perfeito. Só que daí ela começa a se sentir tão aceita pelos outros, que ela começa a se sentir tão bem com aquilo ali, que ela começa a ignorar quem ela é de verdade. Exato. Porque ela se sente confortável com aquela máscara. Isso. E, do meu ponto de vista, deve ser meio que a síndrome do impostor, ela começa a se sacanear, né? Ela se torna um peso. Porque, na verdade, o que acontece? O Rafael, qual que é o papel do nosso sistema nervoso?
O papel do nosso sistema nervoso é se adaptar, é sobrevivência. Se na minha construção, na minha concepção, né, de mundo, de ambiente, eu me desenvolvo num ambiente onde quando eu tento me expressar, quando eu busco ser eu, quando eu busco expressar aquilo que eu sinto, as necessidades que não estão sendo supridas, uma criança em desenvolvimento, por exemplo, ela é reprimida, ela não tem, na percepção dela, uma abertura para expressar o que ela deseja, quem ela quer ser, as habilidades que ela tem, o que ela passa a fazer? Ela passa a entender que ser ela, expor o que ela sente, dizer aquilo que é necessário na percepção da necessidade dela, causa dor e punição. Então, o que ela faz? Ela cria uma estratégia de sobrevivência. Uma estratégia de sobrevivência que é um comportamento. Então, o comportamento, ele é uma adaptação construída durante uma vida da pessoa. Então, o que acontece? Se ela percebe, se ela entende que para ela se sentir aceita, amada, acolhida e vista, e muitas vezes quando eu estou falando aceito, amado e acolhido, não necessariamente é através de afeto. Muitas vezes é o mínimo para que as pessoas me aceitem nesse ambiente, para que o papai me aceite nesse ambiente, para que a mamãe me aceite nesse ambiente, é eu ser aquilo que eles têm sob expectativa sobre mim, independente de se eu estou feliz ou não. E eu gosto de falar bastante, enfatizar a questão do relacionamento abusivo, né? Porque quando eu falo relacionamento abusivo, já associo em casal. Não, relacionamento abusivo pode ser até com o teu patrão. Pode estar sofrendo um relacionamento abusivo no teu ambiente organizacional. E aí com os pais, às vezes, quantas vezes eu já conversei com pessoas, né? Já tratei pessoas que falam assim, a minha mãe é tóxica, minha mãe é narcisista. Tá, mas por que você vai lá? Não, porque ela é minha mãe. Então tu percebe que é óbvio que para mim fica nítido que a mãe dela convenceu ela, não, você tem que vir na minha casa porque eu sou sua mãe. E aí vive nesse looping de não conseguir sair, mas é minha mãe, mas é meu pai, por causa de, não, eu tenho que ser aceito pelo meu pai e minha mãe, senão não faz sentido a vida para mim. Perfeito. Porque o que acontece? Aí você trouxe um processo muito voltado principalmente para narcisismo, né? Pessoas e pais, ou pais narcisistas, né? Pessoas narcisistas, quais são, né, geralmente as estratégias que elas utilizam, principalmente com os filhos? Eu te dei a vida. Eu te criei. Eu me sacrifiquei por você. Eu acho isso muito injusto, cara. Você tem uma dívida comigo. Eu acho isso muito injusto. Isso. Só que pais narcisistas principalmente, eles não estão preocupados com os filhos, eles estão preocupados com si próprio. Então, se você tem uma dívida comigo, aí você tem que me honrar a qualquer custo, mesmo que isso custe a tua felicidade, mesmo que isso custe o você ser você, os seus desejos, as suas vontades. Então, ali é como se a pessoa ela já aprendesse a tua forma de interagir com o mundo e com as pessoas. E aí, Rafael, por que basicamente a chance dessa pessoa viver relações abusivas em relações, né, seja profissional, seja pessoal, né, conjugal, coletiva, né, no meio, é muito grande? Porque ela aprendeu a sobreviver assim. Viver com migalhas, aceitar Exatamente. migalhas. Então ela vai buscar se comportar como uma forma, na verdade, ela não percebe, porque é uma adaptação dela e é sobrevivência, que ela faz isso para evitar uma dor, para evitar se sentir rejeitada, para evitar se sentir culpada por quem ela é, porque ela aprendeu a ter culpa pelo próprio eu dela. Então o que vai acontecendo? Essa dívida, como você mesmo disse, de pai, mãe, é como se eu tenho uma dívida com meu pai, eu tenho uma dívida com a minha mãe, mesmo que eu sacrifique a minha vida, as minhas escolhas, mesmo que eu sacrifique quem eu sou, eu preciso agradar o tempo todo. Por que muitas vezes é difícil a pessoa se desvincular disso? Aí a gente traz para o campo da ciência, a gente traz para o campo da nossa estrutura genética, biológica, porque existe a necessidade que é fisiológica do próprio pertencimento. O ser humano ele tem a necessidade de pertencer a algo.
Ele precisa ter uma ligação com alguma coisa, com alguém. Então, me desvincular dessa ligação, ela me causa dor, ela me causa desconforto. É como se eu deixasse de ser algo ou alguém. Então, a pessoa, ela acaba realmente se aprisionando nessa necessidade, que é humana, né? Ela se sacrifica, ela se culpa, e ainda, para compensar tudo isso, ainda vem aquilo que a gente chama da cultura, a nossa cultura, e a necessidade de cumprir uma demanda social, que é uma demanda social que construiu nas pessoas a ideia de que o pai e a mãe, eles são extremamente superiores, independente do que são, independente do comportamento que tem, independente se eles te punem, independente se eles te maltratam, se eles te rejeitam, se eles não olham para você. E aí, o que acontece? A pessoa que já está com dor, se ela se relaciona em mostrar toda essa mágoa, toda essa tristeza, toda essa raiva que é visceral, que é biológica que ela tem, o que geralmente, socialmente, ela vai ouvir? Não, mas é teu pai. Não, é tua mãe. Você tem que honrar. Não, você tá sendo ingrato, você tá sendo injusto. Ou seja, aí vem a culpa de não estar cumprindo uma necessidade social também. Cara, isso que tu tá falando faz muito sentido pra mim, porque eu vou até dar uma pedrada agora. Vou falar uma coisa, vai ser... Um monte de gente vai me arregaçar na internet. Os filhos precisam honrar os pais. Eu discordo completamente disso. Perfeito. Dane-se o que vão falar, mano. Eu discordo completamente disso, né? Eu vou mais além, tá? É os pais que têm que honrar os filhos. Sim. Porque olha só. Vamos supor, tá? Um pai que espanca a mãe, alcoólatra, vai embora, abandona o filho e não quer saber o filho criança. Aí e some. Com 18 anos, o rapaz tem 18 anos, aparece o pai de novo que espancava a mãe dele. O guri tem que honrar esse pai. Faz sentido isso? Como assim honrar pai e mãe? Não faz sentido. Agora, me fala uma circunstância que os pais não têm que honrar os filhos. Não existe, cara. Então não é os filhos que têm que honrar os pais. É os pais que têm que honrar os filhos. Inclusive, eu falo muito isso pra minha filha. Minha filha tá com 13 anos. Eu falo, filha, nunca faça nada pra me agradar. Uma vez, esse dia até, faz pouco tempo, ela falou assim, pai, eu ia ficar aqui na festa junina, mas, não, mas hoje é dia de ir pro pai, né? Eu vou pra aí então. Eu falei, não. O que tu quer fazer, filha? Pai, eu queria vir pra festa junina, mas, o final de semana eu não fui, passado eu não fui, né? Então acho que esse eu tenho que ir. Filha, você não tem que ir nada. Eu já falei pra ti, nunca faça nada pra me agradar. Faça o que você quer fazer. Se você quer ficar na festa junina, não tem problema, filho. Eu vou entender. Jamais vou ficar chateado com você, porque você tá fazendo o que você quer fazer. Você tem que fazer o que você quer fazer, não o que eu quero que você faça. Quer ficar aí, filha? Pai, tá, vou ficar aqui. Então... Não tem problema, filha. Não tem problema. Quando puder, tu vem, não tem problema. Domingo eu vou aí e te pego, nós vamos ir tomar um café. Mas faça o que você quer fazer. Eu me policio muito isso. E eu sempre deixo bem claro para meus filhos. Vocês não me devem nada. Perfeito. Porque, cara, isso é um peso, é um karma muito cruel com uma criança, com um jovem, com um adolescente. Tem que honrar os teus pais. Não tem, mano. E, daí tem gente que fala assim, mas não vai cuidar quando o pai ficar velho. Não se preocupe. Seja um bom pai, uma boa mãe, que os teus filhos vão cuidar de você. Não por obrigação, mas por amor. Por amor, perfeito. Não por obrigação. Rafael, eu gosto de usar com os meus pacientes no consultório uma frase que é: honre a quem te honra. Boa. Entende? Você não tem obrigação, mas honre a quem te honra. Se você é um pai que honra os seus filhos, não há nada de... Pelo contrário, os seus filhos vão te honrar, mas eles vão honrar com amor, eles vão honrar sem dor. Perfeito. Por amor, eles vão honrar. Exatamente. Entende? Não porque eu disse pra eles uma são obrigados. Reciprocidade. Papai me honra, papai me cuida, papai me faz me sentir importante. Papai valida quem eu sou, seguindo os princípios, as regras, né, sociais, aquilo que a gente pode dizer que é bom, né? Então, assim, não é o objetivo aqui, que também entrou uma coisa que essa geração, que eu vejo que está muito complexa no sentido de criação dos filhos, onde agora também se criou uma superproteção que também causa o mal,
onde o pai e a mãe agora, porque acha que tudo vai se tornar um trauma para uma criança ou um adolescente, não ensina essas crianças e esses adolescentes de hoje a lidar com frustrações da vida, a lidar e mostrar para eles que eles são capazes. Por quê? Porque eu digo que existe uma vertente que todo o excesso, ele vai ter um problema. Então, o que acontece? Se você rejeita um filho, se você só o bate, se você só o critica, se você o tempo todo está gerando estímulos violentos, agressivos, e eu falo isso não necessariamente é uma porrada física, né? Você não permite que aquele corpo ele realmente entre no teu processo de equilíbrio. Ou seja, não dá para a pessoa se regenerar. Ela não tem tempo para isso, ela só está levando porrada. Isso vai mexer com a estrutura emocional dela. Isso vai mexer com a percepção dela, com a forma como ela se vê. Isso não vai torná-la forte. Isso não vai fazer ela ficar corajosa. Isso vai causar dor. Mas se você também só protege, se você coloca ela dentro de uma bolha, impedindo ela de lidar com as frustrações do mundo, com as perdas, que muitas vezes nem sempre ela vai ganhar, você também não está dando estímulo para lidar com a vida, para ela se sentir segura. Não está fazendo a dessensibilização sistemática do cérebro, né? Isso. Se expor a fatores estressores. Exatamente. Você está ensinando ela a se sentir inútil também. Por quê? Porque o que ela aprende com isso? Que ela não tem capacidade para fazer sozinha. Ela não tem capacidade para lidar com os problemas. A não ser que ela tenha alguém que a proteja. Então eu sempre digo que não existe um manual, porque o cérebro humano é muito complexo. Não é um cérebro, não é um ser, o ser humano não é um ser lógico e racional como eu acredito. Entende? Cada um vai processar internamente de forma diferente os estímulos externos. Por isso que se você pega, por exemplo, dentro de um ambiente, você tem duas crianças, dois irmãos. Eles recebem os mesmos estímulos externos, mas o processamento interno, existem diversas variáveis que vão refletir sobre como cada um desses seres vão interpretar e vão realmente processar aquilo internamente, a carga que ele está recebendo externo. Por isso que os comportamentos são distintos, não são iguais, mesmo estando dentro de um mesmo ambiente. E sendo esteticamente iguais. Exatamente. Então, o que acontece? Eu sempre digo, você tem que exigir, você tem que bater no bom sentido, né? Ensinar o teu filho a lidar com os problemas, a ensinar para ele que sim, nem sempre ele vai ter aquilo que ele quer, nem sempre ele vai ganhar aquilo que ele deseja, e que ele precisa aprender a lidar com isso, mas você precisa também acolher. Você não pode só bater. Total. Sabe como é que é a estratégia que eu e minha esposa usamos? Nós temos o Ângelo de 4 anos. Qual é a nossa estratégia? Quando eu estou repelindo ele, quando eu estou cobrando, ela acolhe. Não é proteger ele, ela acolhe. Acolhimento. Ah, o pai tá brigando. Tá vendo, filho? Olha o que você fez. Por que você fez isso? O pai tá certo, só que abraçando, beijando, conversando com ele. E eu tô cobrando. Ó, filho, você fez errado, não deveria ter feito isso. E quando ela cobra, eu acolho ele. Mais uma vez, eu não defendo, eu acolho. Mas olha a diferença. Olha o que você está dizendo. Acolhimento e proteção são coisas distintas. Então, o que acontece? O que é acolhimento? Vem aqui, filho, ok. Você entendeu que você fez errado? Olha só, para que você fez isso? Você está acolhendo, mas você está mostrando para ele que aquilo ali não é o certo. É diferente de, vem aqui. Não, faz mesmo, não. A mamãe é chata, a mãe é chata. Não sei o quê. Bateu no coleguinha, tem que bater mesmo. Aí fala pra mãe, não briga com ele. Isso, é a diferença. Aí você está mostrando que o quê? Que eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso de limites. Essa é a diferença. E aí eu não preciso de limites a criança ela se desenvolve numa aprendizado de que ela pode ser violenta com as pessoas, que ela pode agredir, que não existe alguém dizer não para ela, senão ela vai querer se matar com isso. Por quê? Porque papai e mamãe nunca disse não, entende? Então, assim, essa é a diferença. Você precisa, sim, ensinar, até porque para você ensinar o seu filho a se sentir útil, você não pode tratá-lo como inútil. Sim. Entende? Caiu um copo, óbvio, se é um copo de vidro, você não vai deixar a criança pegar no chão. Né? Porque ela pode se cortar. É diferente de um adulto, ela não tem um cérebro ainda para entender ou realmente pegar ali de forma segura aquele copo. Mas
Pera aí, vamos lá, eu vou te ajudar, vem aqui. Você está mostrando para a criança que ela é capaz, que ela não é uma inútil, que ela não tem que ficar dependente somente de você. Agora, quando você falou a questão do honrar, voltando para isso, é exatamente isso. Por quê? Porque muitas construções, né, de aprendizados, eles são construções sociais misturadas com viés religioso, onde, independe do que você sofreu, você tem uma dívida, você tem que honrar os seus pais, mesmo que para isso você sacrifique a si próprio. Mesmo que você sacrifique a tua própria vida. E aí, esse aprendizado, essa forma que a pessoa aprende a viver, a questão é que ela leva essa necessidade, essa interação com o mundo. Ela passa a interagir isso nas relações. Porque ela aprende o quê? Então, eu tenho que me sacrificar para ser amada. Eu tenho que me sacrificar para receber migalhas de alguém. Eu tenho que me sacrificar sendo humilhada, porque se eu fui humilhada por papai e mamãe e eu tenho que honrá-los, qual que é o aprendizado que eu levo? Então eu tenho que manter isso. Se eles podem fazer isso comigo, qualquer um pode. Perfeito. Qualquer um pode. Eu tenho permissão para qualquer pessoa fazer isso comigo. Que são pessoas muito significantes. Exato. Então, caraca, se até o meu pai, minha mãe, que me ama, entre aspas, incondicionalmente, me humilhava, então agora a minha esposa pode fazer isso, porque Perfeito. E se eles podiam, por que ela não pode? E eu gosto muito de bater nisso. Você falou de amor incondicional. O que é amor incondicional? Cara, amor incondicional é o que eu sinto pelos meus 2 filhos. Perfeito. Ponto. Eu te amo em qualquer situação. E, inclusive, eu acho que o segredo do bom relacionamento entre casal é ambos entender que o amor é condicional. Perfeito. Eu te amo independente das suas escolhas. Eu te amo independente do que você vai escolher para sua vida. Eu quero que você seja feliz. Independente se eu não vou estar bem com algumas escolhas ou que eu não aprove. Isso, exatamente. É claro, né? Falando dentro de princípios de bondade, não Sim. de você matar uma pessoa, de você fazer mal. Não, eu te amo. Eu sei que o pai e a mãe que ama vai amar mesmo que o filho faça incondicional. algo. Isso. Essa é a palavra. Isso é incondicional. Isso é incondicional. Agora, o que é amor? Agora, como que um pai e uma mãe pode dizer que ama o filho incondicionalmente se a partir do momento que o filho faz movimentos, que o filho faz escolhas que não o agrada e ele impõe no filho uma dívida eterna que você tem que ser como eu desejo, como eu quero, você tem que casar com quem eu desejo, com quem eu quero, você tem que escolher a profissão que eu desejo, que eu quero, porque se você não escolher a profissão que eu quero pra você, eu não vou ser feliz com você, eu não vou aprovar você, eu não vou gostar das suas escolhas. Tá, que amor incondicional é esse? É amor cheio de condições, né? Exato. Eu vou só realmente te aprovar se você fizer aquilo que me faz feliz. Tá, mas espera aí. Então quer dizer que eu preciso fazer aquilo que te faz feliz, independente se eu vou ficar infeliz? Eu tenho que me sacrificar para que você se sinta bem? Isso não é amor incondicional. Também acho que E não. muitos pais não amam seus filhos incondicionalmente. E sabe aonde a gente vê isso? No consultório. Porque é isso que desenvolve depressão, é isso que desenvolve fobia, é isso que desenvolve ansiedade, é isso que desenvolve máscaras que eu digo que não são nem só máscaras mais, elas se tornam armaduras de tão pesadas. As pessoas estão dizendo que o Instagram modificou a humanidade, a rede social modificou a humanidade. Não, a rede social não modificou a humanidade. A humanidade está sendo o que sempre foi através das redes sociais. Só que agora de uma amplitude muito maior. Tudo que está acontecendo, que hoje a gente tem, o mundo vê, enxerga de uma forma muito rápida, sempre aconteceu. Só que antes eram fatos isolados que não tinham amplitude, não tinha uma rede para divulgar isso. Micro-relações, né? Hoje é macro-relações. Exatamente. Até na sala de aula, por coincidência, ontem eu estava dando aula para uma profissional de segurança privada e eles estavam comentando sobre isso, falaram assim, não, porque hoje as pessoas não se socializam que nem antigamente. E eu, peraí, mano, que mundo tu vive? Hoje as pessoas se socializam muito mais do que antigamente. Uhum. Porque até eu usei como exemplo, com quantas pessoas uma criança de 5 anos, quantas outras crianças uma criança de 5 anos falava há 50 anos atrás?
Olha com quantas crianças de 5 anos uma criança interage, ou por rede social, ou porque às vezes é uma interação passiva. Ela está vendo um vídeo, ela está interagindo, de forma passiva, ela está interagindo. Está criando novos parâmetros comportamentais e cognitivos nela. Então não deixa de ser uma interação. Só que aí o que acontece? É muita interação. Nosso cérebro não está pronto para isso. Eu digo, a gente vive uma incompatibilidade evolutiva. O cérebro humano é um cérebro velho para um mundo novo. É bem isso mesmo. Entendeu? Ele não tem... As pessoas... Aí vem a questão dos transtornos, que se tornou algo, uma moda, né? Agora todo mundo tem déficit de atenção. Todo mundo tem déficit de atenção, ou o cérebro humano não tem capacidade de processar tanta informação ao mesmo tempo. Agora, gerou uma dúvida, antes de nós ir para a rede social, nós estamos falando da educação dos pais disfuncional, né? Tu acha que essa educação disfuncional, ela é hereditária? Você diz hereditária que tipo assim, ela já... o pai educa de forma errônea o filho porque ele foi educado de forma errônea pelos pais. Que foi educado erroneamente pelos pais, e aí foi aquela... Sabe aquela... Antigamente era tudo na base da porrada. Repetidos. Por exemplo, quando eu tinha 10 anos, eu não metia em conversa de adulto. Aí fala assim, as crianças de hoje são muito mais inteligentes. Óbvio, hoje elas conversam com o adulto, ela tem acesso à informação que nós não tínhamos quando nós éramos crianças. Então, óbvio que eles vão ter mais repertório cognitivo. Daí tu acha que, vamos pegar, tá? Um pai narcisista, uns pais narcisistas, tu acha que eles são vítimas dos pais deles ou tu acha que não? Acho que foi uma questão de ontogenética, um ambiente depois ali que ficou adulto, se inseriu em ambientes disfuncionais e deixou a pessoa daquele jeito ali. Tá. Vamos lá. Aí vamos tirar o ser humano daquela caixinha de um ser condicionado como um rato. Né? O ambiente ele tem um peso, tá, Rafael? O ambiente tem um peso, isso é indiscutível. Dificilmente você vai se sentir bem, né? Dificilmente você vai ter, né, uma vida tranquila de um ambiente distorcido, um ambiente de dor, um ambiente de violência. Né? Seja violência, as pessoas associam que tudo está associado, com história eu ouço muito isso. Eu não apanhei, eu não vim de um ambiente agressivo. Filho, você pode se sentir, o teu transtorno, isso que você está sentindo aí não se desenvolveu do nada. A dor, ela para o cérebro humano, ela processa as mesmas áreas associadas à dor física. Então assim, a rejeição, ela não precisa vir através de uma violência física, ela pode vir através simplesmente de você se sentir invisível naquele meio. Das pessoas, dos seus pais não olhar para você. Dele simplesmente ignorar sua presença. Dele dizer para você, sai de perto de mim. Não é necessariamente porque não existia uma agressão física que eram bons pais. Exatamente. É porque, na verdade, é o quê? É a forma como eu interajo e como o meio ele reflete sobre mim. Então, o que acontece? O Rafael, é muito, não necessariamente porque você sofreu violência, aí vamos trazer a violência, tanto a violência psicológica quanto a violência física, que você vai replicar isso para os seus filhos. Não necessariamente, você pode ter criar uma outra adaptação que é a aversão. Eu apanhei tanto que eu não vou encostar a mão no meu filho. Eu fui tão maltratado que eu não vou maltratar o meu filho. Então, assim, só que isso não anula as suas feridas. Sim. É o perdão, né? O perdão não faz você esquecer. Exatamente. Isso não anula as suas feridas. Talvez você não reflita aquele padrão de violência no teu ambiente com o teu filho. Mas você pode, por exemplo, levar o padrão de insegurança. Um padrão de dor, um padrão de depressão, um padrão que você está carregando aquelas feridas lá dentro e elas refletem de uma outra forma, de uma dificuldade de demonstrar afeto, por exemplo. Por quê? Porque você não tem referência de receber afeto, de receber abraço, de receber carinho. Se eu te falar que eu não gosto de abraçar. Acredito. Não gosto de abraçar, cara. E tipo assim, não é que eu não gosto de abraçar. Porque você não Meus filhos e minha esposa, eu tô sempre agarrado, sempre abraçado. Perfeito. Mas eu me sinto muito desconfortável quando outra pessoa que eu não tenho um vínculo afetivo me abraça. Tá. Tipo, sabe quando chega assim, e aí abraça-se um amigo, chega num ambiente que você conhece.
eu me sinto disso. Não é que eu não gosto, eu não tenho aversão, mas eu me sinto desconfortável. É como se aquilo não fizesse parte do meu repertório comportamental. Perfeito, você não tem referência. Exatamente. Porque daí eu associo que como eu não recebi abraços quando era O criança... seu corpo não está adaptado. E aí, qual que é a minha ideia? Porque sabe que nós terapeutas, nós se estudemos, né? Eu me estudei. Por que eu me sinto tão desconfortável quando alguém me abraça? E com minha família eu não sou assim. Porque provavelmente, como eu não recebi abraço quando eu era criança, a primeira pessoa que eu devo ter abraçado foi alguma namoradinha ali que eu comecei a ter vínculo afetivo. Então, como foi com ela que eu comecei a abraçar, no meu cérebro, o abraço é um gesto muito íntimo. Tanto é que, pô, eu tô sempre abraçado com a minha esposa e com meus filhos. Não, de boa. Mas com outras pessoas, cara, eu me sinto muito desconfortável. Mas que bom que pelo menos você leva isso pros seus filhos. Sim. Sim, não. Com a minha família é de boa pra caramba. Imagina se você, com essa adaptação, né, neurológica tua, com essa sua referência, refletisse isso nos seus filhos. Fosse frio, fosse distante. Meu pai era friozão pra caramba. Eu sei, imagina. Então imagina, aí sim, mas aí aquilo, Rafael, que eu acabei de dizer, você levou isso para sua vida como uma aversão. Sim. Então você falou, não vou refletir isso nos meus filhos. Eu não vou dar para os meus filhos o que me deram. Então assim, sim, os padrões, o cérebro, a probabilidade dele buscar aquilo que ele já conhece, né, isso é uma adaptação neurológica. Primeiro, manter a ligação com afetivas, com aquilo que eu tenho como representação. Segundo, manter a economia de energia. Então, se economizar energia é o quê? Um processo de automação, fazer aquilo que sempre foi feito. Só que o que acontece? A gente não tem como generalizar que a gente vai levar todos os padrões para frente. O que eu posso dizer é que dificilmente não vai ter ferida. Você não necessariamente precisa levar o mesmo comportamento porque apanhou, bateu, e começar a bater igual, mas a ferida está lá dentro. Aquela ferida, de alguma forma, ela vai refletir na sua vida. Ela vai refletir no seu comportamento. Ela vai refletir na tua autoestima. Ela vai refletir na sua forma de se ver. Entende? Então não tem como fugir disso. As pessoas criaram uma ideia de que, não, eu bati e não sofri. Mentira. Tu sofreu. Ah, eu bati, mas não morri. Não morreu, mas se tornou uma pessoa muitas vezes reativa, uma pessoa que está em alerta o tempo todo, muitas vezes uma pessoa, às vezes, fria, muitas vezes uma pessoa insegura. Então, assim, reflexo tem. É porque o ser humano, ele é um mamífero que não quer entrar em contato com a dor. Ele vai criar todas as estratégias e formas de fugir da dor. Então tu acha que tipo, os pais que replicaram esses comportamentos disfuncionais, é porque hoje nós temos acesso a informações que nós não tínhamos antigamente, né? Sim. Hoje o ser humano é muito mais inteligente do ponto de vista... Nós temos muita fonte de conhecimento que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós não tinham. Então não tinha como muita gente tá aprendendo com esse podcast. Com certeza. Como que eles vão aprender isso antes, né? Não tinha ninguém para ensinar, né? Você não pode dar o que você não tem. Então, eu acho que isso está muito atrelado ao nosso processo evolutivo, e às vezes até eu vejo que crucifico os pais, né? Ah, porque o meu pai... Pô, beleza, mas às vezes ele não sabia que estava errado. E aí entra a importância do diálogo, de ir atrás de conhecimento, de conversar. Ah, por isso que é bom perdoar, né? Perdoar porque às vezes a pessoa não sabe, às vezes é má fé. Beleza, pode ser, não estou dizendo que a pessoa é vítima também. Estou dizendo que existem pessoas que não sabiam. Ah, eu me dava bem com meu pai, mas ele era muito agressivo. Bom, de repente a vida toda ele viu o pai bater em filho e acha que é normal bater em filho. Uma vez até na faculdade de psicologia a professora comentou que teve um paciente dela que batia na esposa e quando ele entendeu que isso... Os dois, era um casal de idosos já. E que ele foi entender que isso era errado. E depois que ele entendeu, ele nunca mais foi agressivo com a esposa dele. Ele falou, não, mas sempre foi assim. Meu pai... estava automatizado, meu pai, meu avô, todo mundo... agredia a esposa. E aí quando ele entendeu, não sei se aí, né, claro, né, entra a subjetividade, não tem como saber se foi má fé ou não foi. Tem pessoas que eu digo assim, caráter não se trata. Sim. Em terapia. Existem pessoas que sim estão seguindo padrões, existem pessoas que sim é uma formação de caráter mesmo. Desvio de caráter. Desvio de caráter. Um narcisista, por exemplo, é um transtorno de personalidade. Dificilmente esse cara assume por que ele é narcisista. Porque ele se sente e se coloca acima do bem e do mal. Então, assim, ele não assume.
Um narcisista, por exemplo, num consultório, dificilmente eu trato um narcisista dentro de um consultório. Porque na hora que o cara Ele entra... admite que precisa de ajuda. Hã? Ele não admite que precisa de ajuda. Ele entra no consultório, entende? Mas o papel dele tá tão construído, tá tão adaptado, que no processo de confronto, ele sempre volta para si que não. Eu não erro. Não. As pessoas me devem. E, na verdade, pessoas narcisistas são pessoas inseguras. Sim, total. Elas criam uma máscara exatamente para se proteger da própria inferioridade que ela carrega. A arma do fraco é a arrogância, né? Exato. Não deixar as pessoas se posicionar, criar objeções, discórdia. Aí ele é arrogante para as pessoas, não, nem vou contrariar porque vai ficar bravo comigo. Exatamente. Então, eu acho assim, ó, quanto mais segura a pessoa, muito mais resolvida com ela mesma, mais ela é educada, paciente, benevolente, empática. Porque tá muito bem, não precisa provar nada para ninguém, tu já sabe quem você é. É que eu sempre digo assim, existem os dois extremos. A reatividade extrema, que na verdade é uma forma que a pessoa encontrou de enfrentar a própria dor dela, sendo reativa, sendo agressiva, ou a apatia, que também é uma forma que a pessoa se ajustou para ela sobreviver e fugir da própria dor. Ela se torna apática diante de tudo, de todos, da vida, entende? Então, é uma máscara que aquela pessoa constrói. É aquela ideia, né? Ninguém vai chutar cachorro morto, né? Exatamente. Então deixa eu ficar triste no meu canto aqui. Se eu fico aqui, ninguém me enxerga. Eu não sou o foco. Se eu não sou o foco, eu não sofro. Eu não corro risco de ser rejeitada. Eu não corro risco de ser deixada de lado. Eu mesmo já faço isso comigo. Então, assim, é uma forma de eu ser invisível. Eu preciso ser invisível, porque ser visível me causa dor. Ser visível é quando alguém me enxerga, eu sou punida, eu sou maltratada, eu sou ignorada. É aquela criança que vai desenvolvendo, ela busca o afeto do pai, o afeto da mãe, ela busca serviço no ambiente, e cada vez que ela aparece, ela só leva maltratos. Sai daqui, tá me incomodando, cala a boca, fica quieta. Então a criança, ela se reprime, ela suprime. E ela vai aprendendo a criar uma máscara. Como a reatividade. Que as pessoas tanto dizem, nossa, como fulano é frio, como fulano é racional. Eu falo, não é. Pelo contrário. Essa pessoa que você disse que é tão fria, que é tão segura de si, é a pessoa mais frágil que tem. Porque ela precisa se manter protegida através de um muro. Então ela aprendeu por que ela tem dificuldade, por que ela não desenvolve relações. Por que ela, numa relação, ela se coloca tão superior, precisando colocar a outra pessoa para baixo? Porque ela não quer sentir dor. Porque ela não tem, de fato, autoestima para ter uma relação de vínculo, de fato, com uma pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que ela se relaciona de forma que ela tem um vínculo afetivo, ela tem a chance de sofrer decepções, dor, e ela tem a chance de se quebrar, tocar na fragilidade dela. Então ela não quer expor a fragilidade. Ela coloca um muro. É bem isso mesmo, a melhor armadura que tem. Exato. Só que ali, o que acontece? A pessoa também ela não consegue, por esse muro, ela não tem interação de afetividade. Antissocial. Isso. Às vezes nem é antissocial. Ela até socializa, mas ela não cria vínculo. E aí, Rafael, essa pessoa, no íntimo dela, ela sofre, ela sangra. Por quê? Porque criar vínculo é uma necessidade humana. Não é uma escolha, é necessário. Não existe solidão para o cérebro humano. Uma coisa é Na verdade, solidão para o cérebro é sinônimo de morte. Né? Exatamente. Existe solitude. Assim. Eu preciso do meu momento sozinho. Eu preciso do meu momento. Eu preciso Inclusive nesse momento. É saudável pra caramba. Isso. Né? Não quero ver ninguém hoje. Quero me conectar comigo. Hoje eu não tô bem. Ok. Perfeito. Agora, solidão é isolamento. Isolamento. Se você pegar, na maioria das pessoas que tem problemas com droga, bebida, vícios, a maioria, eu não gosto de generalizar nada,
Mas a maioria, você pode pegar, estão associadas à solidão, estão sozinhas. E aí elas precisam buscar alguma coisa para tentar anestesiar aquilo, porque aquilo está causando dor para ela. Então, o que está acontecendo hoje no mundo, aí a gente vai para as redes sociais, as pessoas elas estão comprando vidas mentirosas, vidas instagramáveis, que não são reais, que não é de fato o que a pessoa vive, e elas estão aí a nossa cultura ela reflete muito sobre isso, né, sobre a busca rápida, por muitas vezes enriquecimento rápido, fácil, para se sentir grande, para se comparando com as outras pessoas que vêm de uma vida, colocam máscaras nas redes sociais, aí a gente vê esses influenciadores, né, que colocam aquelas vidas que é o desejo das pessoas, mas que não é a realidade. Por quê? Porque não existe aquela vida perfeita, não existe aquele dia a dia de glamour todos os dias. Aquelas pessoas que estão sorrindo todos os dias, aí você vê uma Virgínia da vida, um Carlinhos Maia da vida, pessoas que são vazias, que não trazem nada de benefício para de fato das pessoas, mas que aproveitam da vulnerabilidade, principalmente a nossa vulnerabilidade cultural, né, de se comparar e de se buscar ter uma vida que não é real. E aí o que a gente passa a fazer? A gente passa a se mascarar. A gente passa a buscar se esconder, entendeu? De uma vida que não é realidade. E aí se você perceber, por exemplo, essas máscaras, né, essa necessidade de criar uma persona, um personagem, hoje ela é tão socialmente exigida, né, é uma demanda social. O que é uma demanda social? Para eu me sentir parte da sociedade hoje, eu estou trazendo a nossa cultura, né? Eu preciso cumprir as regras e demandas que socialmente são impostas. E o que tu acha que leva a pessoa... Porque, vamos lá, tu usou o caso da Virgínia, mas, porra, ela é... Tipo, um percentual social muito pequeno que tem a vida que ela vive. E por que tu acha que, então, essa pessoa ela não tenta, então, pertencer, por exemplo, ao grupo da classe baixa, classe média? Uhum. Por que ela não se sente... Por exemplo, se eu sou um cara de classe média, por que eu não me sinto confortável onde eu tô e eu vislumbro aquela vida, muitas vezes, inatingível, dependendo do ganho? Ou... É porque, assim, ó, as pessoas vendem a possibilidade, mas não falam da probabilidade. Perfeito. Certo? Tipo assim, ó, 6 em 7, o cara fala, gastei 1.007 dias. É possível? É, mas a probabilidade disso acontecer, meu amigo, é a mesma coisa que tu virar um jogador famoso de futebol. Perfeito. A probabilidade... Então, tipo assim, ó, até não critico o cara que vai lá e fala, não, eu vou te ensinar a fazer 6 em 7, porque ele é um vendedor. Ele não tá mentindo. Realmente existe essa possibilidade de ele ganhar. Mas é óbvio, ele como um bom vendedor, ele não vai falar da probabilidade, porque a narrativa dele vai ser conveniente, né? Ele vai criar uma narrativa conveniente para o viés comercial dele. E aí o que acontece? As pessoas olham, pô, tem como, tipo, é que nem eu falo, não tem problema em você tentar ser milionário, tentar andar de Ferrari, andar de Porsche, ganhar 6 em 7, 100 mil em 7 dias. Não tem problema, desde que você entenda que isso é uma probabilidade. Perfeito. Que tu não canalize a tua vida em prol dessa meta quase que inalcançável. E aí é onde as pessoas piram, eu acredito, né? Porque a pessoa, ela fica tão bitolada naquela vida da Virgínia, do milionário, que ignora completamente a vida, muitas vezes, maravilhosa que ela tem, com pessoas maravilhosas. Tá. Vamos lá. Primeiramente, vulnerabilidade cultural. O que significa isso? É uma cultura que nos ensina a não pensar, raciocinar, e uma cultura que nos ensina que, primeiro, riqueza é sinal de arrogância. Segundo, que se a pessoa é rica ou ela é trambiqueira, desonesta... Passou a perna alguém. É isso. Ou ela ganhou na Mega Sena. Ou ela ganhou em jogos. Ela ganhou realmente... Herança. Isso. Segundo, aí vem o processo.
A cultura empobrecida, que é a maioria, se você pegar a maioria dos seguidores, uma influenciadora como a Virgínia, são pessoas de classe média baixa. A maioria. São pessoas que têm um deslumbre de mudança de vida. Só que mudança de vida rápida. Mudança de vida de forma quase que, vamos dizer, instantânea ou de forma de um milagre. Por isso que essas pessoas consomem tigrinho. Por isso que é tão fácil a pessoa se viciar nesses jogos eletrônicos. Por quê? Porque o objetivo dela é a mudança de vida, é o que é vendido para ela. Imediata? Exato, imediata. Por quê? Porque o que essa influenciadora faz? Quando ela faz o próprio marketing, ela pega uma conta demo, ela influencia pessoas, porque o ser humano ele tem essa necessidade de ser influenciado. A gente tem essa manada. Isso. A questão de ter alguém que nos lidera e nós vamos seguir aquilo que o líder quer, né? Ou aquilo que ele vende. Então isso é um influenciar. Então o que acontece? Nessa perspectiva de ganho e de mudança de vida, por quê? Porque o que ela está vendendo? Ela está vendendo que a vida boa e a vida feliz é a vida de uma pessoa milionária e rica. E pior que convence as pessoas disso. Convence. Aí o que acontece? É que as pessoas são muito bons vendedores. Isso. O que ela vende no marketing dela? Ela não vende a perda, ela vende o ganho. Ela não diz assim, perdi aqui agora R$100, não. É a narrativa conveniente da venda. Ganhei R$1.000, ganhei R$2.000. Olha só, hoje eu já garanti o meu churrasco, ganhei R$2.000. Só que ela não fala dos outros 50 mil que ela perdeu. Que na verdade ela não perde, né? Porque é um demo, né? O dela só ganha. Então o que acontece? As pessoas, elas entram com aí a pessoa, o cérebro dela, o córtex dela, associado a controle executivo, lógico e racional, desliga. Ela vai na perspectiva de ganho, só na perspectiva de mudança de vida. Ela deslumbra a mudança de vida. E aí vai só pelo emocional. Exatamente. Aí ela joga, perde. Quando ela ganha, o que o jogo faz? Ele simplesmente foca, ele traz uma forma de mostrar para ela o ganho. Quando ela vai para o processo de ganho, ela não consegue raciocinar a perda. Aí ela joga de novo, aí ela perde. Ela joga de novo, ela perde. Aí quando ela ganha, opa, ganhei. Não, vai dar certo. Então assim, fica no ciclo. É porque o pico de dopamina ele é mais alto quando ganha. Então ele vai se sobressair no que perde. Exato. E aí como o racional está comprometido, ela não reflete. Pô, eu ganhei R$1.000 agora, mas eu perdi 5. Ela não percebe. Ela não tem esse raciocínio. Aí quando ela tá na dívida, ela quer se matar, suicídio, depressão. Foi que está acontecendo de forma assustadora. Exatamente. Aí o que acontece, Rafael? As pessoas comparam isso e dizem assim, mas sempre existiu esses jogos. Se você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, se você vai lá para fora, existem os cassinos. Sim, mas só que tem um detalhe. Quem joga nos cassinos, quem joga são pessoas de alto poder aquisitivo e essas pessoas não quebram. Existe um sistema ali por trás. Que vão poder ser mil dando risada. Exatamente. Elas estão usando aquilo, são pessoas muito bem, a maioria são pessoas muito bem sucedidas que já estão usando aquilo como um hobby de vida para se divertir. A maioria são pessoas mais velhas. Eu sei porque eu vivi essa experiência. Eu estive no Canadá, por exemplo, no ano passado, estive nos Estados Unidos e eu fui no cassino. Cara, 90% são pessoas acima de 60 a mais, ricas, poderosas, que estão ali, se divertem, jogam, elas não estão quebrando, elas não estão perdendo, elas não estão jogando, esperando uma mudança de vida. Elas estão jogando por hobby. Então pega o Brasil. Por que é muito fácil aqui no Brasil se ganhar muito dinheiro com o jogo? Porque nossa cultura é pobre, a nossa cultura tem uma base de educação pobre, entendeu? A nossa cultura não ensina a gente a pensar, raciocinar. Então, o que acontece? A nossa cultura, ela é uma cultura que sonha com uma mudança de vida, só que essa mudança de vida, ela, infelizmente, ela vem através de ou eu critico, justifico a riqueza do outro, ou eu espero que o jogo mude a minha vida. Só que ela não entende, ela não vai buscar pessoas entender como aquela pessoa construiu um império de fato, todo o processo que ela vivenciou.
ela vai buscar pessoas que vendem uma ideia de que tudo é a mente e que ela está com uma escassez mental de pobreza. Basta ela pensar diferente, aí vem os coaches motivacionais, aí vem os coaches financeiros, que ela vai alcançar o objetivo. Aí ignora o fator cultural, ignora o fator de ambiente, ignora o fator do país, né, que o nosso país em relação à realidade financeira, a realidade do nosso PIB, ou seja, ignora toda a estrutura social e é tudo a mente. Então, quer dizer, basta eu modificar o mindset, não importa 30 anos que eu vivi em um ambiente que não me estimulou a ganhar dinheiro, não importa que eu não tenha educação financeira, não importa que eu não tenho acesso a pessoas bem-sucedidas que vão me estimular a ter a oportunidade de ganhar dinheiro, e é só a mente. E o que tu acha desses... Não vou falar coach porque ele fica muito generalista, né? Mas desses pseudos especialistas que convence as pessoas de que é um especialista, que na verdade não é, para tomar dinheiro, porque para mim isso é um golpe, né? Se tu diz que é um especialista e não é, tu tá dando... Porque, tipo assim, se tu contrata um especialista, tu quer que ele seja especialista, senão tu não contrataria. Então, acho que quando ele faz essa mentira que é um especialista, na verdade não é, eu vejo isso como um golpe. E o que tu acha que leva as pessoas a ser tão cara de pau? Pô, esse cara, um homem ali que tá mentindo que é especialista em finanças. Só que o cara tá até no Serasa, no SPC. O que tu acha que leva o cara a botar a cara e mentir assim na cara de pau? Pô, porque esse cara tem parente, tem amigo que conhece ele, tem um monte de gente que sabe quem ele é na vida pessoal dele e sabe que ele não é aquele cara que tá dizendo que é na vida social. O que tu acha que leva um cara a meter a cara assim, mentir na cara dura? Tá. Tu acha que é caráter? Perfeito. O que leva a gente ser ou não ser? Valores. Sim. O teu valor pessoal. O teu valor pessoal, ele fala muito sobre você. Então, por exemplo, o meu valor pessoal, o Bruno, eu sou incapaz de imaginar fazendo isso. Eu me sentiria péssimo comigo. Eu me sentiria um criminoso comigo. Eu poderia enganar as pessoas. Mas eu tenho certeza que eu não iria dormir bem no meu travesseiro ou na minha mansão, vamos dizer assim. Entendeu? Então, assim, o valor pessoal, ele diz muito sobre a pessoa. Aí vem a questão. A pessoa que se presta a esse papel é realmente uma pessoa que está buscando levar vantagem e pouco está se importando com o outro. Né? É muito assim complexo, eu sempre digo isso, porque eu fico imaginando por que é muito fácil fazer isso no Brasil. Mais uma vez, a cultura, a perspectiva de mudança de vida, tudo voltado a somente a resolução da vida a somente uma riqueza financeira. Não estou dizendo que dinheiro não seja importante. Não estou dizendo que dinheiro não mude vida. Muda, é importante, te dá acesso a uma educação melhor, te dá acesso a uma saúde melhor, te dá acesso a profissionais melhores, né, em relação, inclusive, para tratar saúde mental. Não estou dizendo isso. Só que, assim, você usar da dor da pessoa, né, da necessidade dela, da busca da mudança de vida, com a cultura que ela tem, entendendo, sabendo que não é aquilo que vai mudar a realidade dela, cara, é caráter. É caráter, é simplesmente o valor pessoal de uma pessoa, entendeu? Eu vejo até como um estelionatário um cara que faz uma coisa dessa. Sim, e o Brasil permite. A sensação de entendeu? impunidade também, sabe que vai lá, vai passar a perna, vai ganhar dinheiro. Não vai... Esse dia entraram em contato comigo para me oferecer uma mentoria sobre Instagram e mentoria, né? Que eu dou mentoria. E aí eu entrei no perfil do cara, achei bacana, o conteúdo do cara bom pra caramba, enfim. E a primeira era de graça. A primeira consultoria era de graça. Pra conhecer o trabalho. Pô, bacana, gostei, né? Eu entrei no Instagram estava promovendo ali, achei bacana, interessante. Pô, eu realmente tenho interesse de conversar 1h30 com esse cara de 1h30. Realmente tem interesse, bacana. Aí agendei, pá. Aí 2 dias antes, a equipe entrou em contato.
Ah, o fulano que vai te dar consultoria é ciclano, é esse aqui. Não era o cara que eu vi lá no Instagram. Era alguém da equipe dele. Tá, beleza. Eu pensei, se é da equipe dele, deve ser um cara muito bom, muito especialista nisso. Eu falei, vai te falar Instagram, vai te dar dicas como seguir Instagram, pá, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, show de bola, não tem problema se não é ele. Mas eu quero saber quem é esse cara que vai me dar consultoria. Quem que ele é? Ah, ele é fulano de tal, um dos nossos especialistas. Não, isso eu já entendi. Eu quero saber quem que ele é, por que que ele é especialista. Como saber que ele sabe melhor que eu? Porque se eu vou abrir minha agenda para falar 1 hora com ele, 1 hora e meia com ele, eu espero no mim que ele seja melhor que eu, porque ele vai agregar muito para mim. Então vale a pena eu conversar. Então só faz o seguinte, me passa o Instagram dele para me ver quem ele é. Ei, não tem Instagram. Eu falei, não, mas peraí. Mas então especialista em Instagram, que vai dizer como eu tenho que fazer meu Instagram, não tem Instagram? Ele, não tem, mas ele é profissional, não sei o quê. Não, então assim, ó, eu agradeço o tempo, agradeço a oportunidade, mas infelizmente para mim não faz sentido nenhum. Não. Provavelmente ele é um cara competente para a equipe de vocês. Não tô tirando o mérito dele, se ele for um cara bom. Para mim não faz sentido. Não faz sentido eu ter consultoria sobre Instagram com um cara que não tem Instagram, cara. Para mim isso não faz sentido nenhum, não tem lógica. E Rafael, olha só, eu recebo direto no meu direct, direto, eu tenho aqui, ó. Tem aqui no meu direct me oferecendo plataforma para divulgar Tigrinho. Ah, me oferece também. Me oferece Chega para mim também. Dia. Cara, eu sou um cara que trabalha com saúde mental. Cara, é falta de ética, assim, eu vejo pessoas se matando porque estão endividadas, porque perderam tudo. Pessoas que entram em depressão porque como vão encarar a família, entendeu? A vergonha, a culpa. Para eu me colocar, divulgar algo que eu sou totalmente contra, cara, assim, aí é aquilo que eu falo do valor. É atrativo se eu fosse olhar pelo lado financeiro? Sim. Só que o atrativo associado ao quê? Vai contra o meu valor. E contra o meu valor pessoal, ele não tem preço. Ninguém compra. Sim. Entende? Então, eu nunca vou fazer, seria totalmente congruente com o meu trabalho, com aquilo que eu faço. Eu ajudo as pessoas a se libertar da dor, do sofrimento, e eu vou divulgar uma coisa que vai gerar dor e sofrimento nas pessoas? Usando a minha imagem? Usando a minha influência? Sabendo como o ser humano é? Nunca. Nem se me oferecer 5 mil, 10 mil, 20 mil. Ah, eu te ofereço o que você ganha no mês. Cara, não tem. Eu não tô. O meu valor não se vende por nada. Porque eu posso até fazer isso, mas quando eu fizer isso, quando eu voltar para minha casa, eu não vou conseguir dormir. Eu tenho certeza disso. Porque eu não vou me permitir vender às custas da dor e do sofrimento das pessoas. Imagina tu ir atender um paciente que perdeu tudo por causa de jogo que tu vende na tua rede social. Exatamente, não faz sentido. Não cara, faz como tu te sentir? Eu acho que se a pessoa tem escrúpulos... Eu já me sentiria... Eu tenho raiva, eu tenho nojo desses influenciadores. Eu olho para a Virgínia, eu não sigo, óbvio. Mas eu falo, cara, eles debocham da dor das pessoas. Por dinheiro. E mais incrível é que prega a palavra de Deus. E vai falar de Deus. E vai para uma CPI falar de Deus. Porque Deus... Cara, pouco eles estão se importando, eles querem dinheiro. Então, assim, que amor é esse? Que compaixão é essa? Que você tem a cada de palco 50 milhões de seguidores, faturar mais de 100 milhões com a dor do outro. Mas eu acho que aí já não é mais dinheiro. E eu acho que assim, ó, é poder, mas eu digo assim, ó, poder sobre a vida das pessoas. É isso que eles querem. Sim. Eles querem poder influenciar, dizer assim, ó, eu influencio até pro mal essa pessoa se eu quiser. Exatamente. Só pra massagear o ego, sabe? Uhum. Pô, mesmo que é ruim, ela tá fazendo o que eu tô mandando porque eu mando nela. Uhum. Então não é nem dinheiro, que não precisa mais dinheiro, não é poder, porque já tem poder e status social, então é poder da subjetividade das pessoas. Uhum. E aí... Pô, eu acho isso, cara, meio que satânico a parada, né? Estranho. É que nem tu falou, vai falar de Deus. E prega de Deus. E prega de Deus. Aí vai mostrar para o Instagram uma vida que não existe. Uma família que, na verdade, não existe. Entendeu? Uma perfeição que não existe. E as pessoas estão desesperadas
buscando essa perfeição, por isso que ela sofre. Por isso que hoje em dia, Rafael, aí quando a gente fala de máscara social, é aquilo que eu falo, o ser humano sempre vai se mascarar porque é uma necessidade humana de sobrevivência. A questão é quando a pessoa ela passa a mascarar suas dores, quando ela passa a mascarar a sua depressão, quando ela passa a mascarar a sua ansiedade. Para quê? Para ela não se sentir julgada, para ela não se sentir condenada pela própria sociedade. Então, aí o perigo. As pessoas, elas associam que uma pessoa depressiva, ela precisa expressar no olhar, no comportamento dela. Não. Muitas vezes a pessoa, ela para cumprir uma necessidade social, ela coloca uma máscara do sorriso, uma máscara do bem-estar, uma máscara do social, e ela está sangrando por dentro. Se você pegar a quantidade de pessoas que a gente vê que tiram a própria vida, se você pegar no âmbito, eu comecei a prestar atenção nisso, a maioria dessas pessoas, elas pegam a maioria das pessoas em volta dela de surpresa. Porque as pessoas começam, mas como ela sorria, ela estava tão bem, ela demonstrava estar feliz, ela fazia palestra motivacional. Usa a máscara da extroversão, né? Exato. Tu olha pra pô, é tão extrovertida, como assim depressiva? Como assim se matou? Como tirou a própria vida? Não posso falar nem. Como tirou a própria vida? Como assim? Por quê? Porque é a necessidade social de ter que esconder o próprio sofrimento. Sabe por quê, Rafael? Porque aí vem essa coisa que a gente traz do motivacional. Existe uma positividade tóxica que está sendo inserida de forma social e alimentada por muitos profissionais, inclusive de saúde mental, inclusive coaches motivacionais também, que é a pessoa, ela tem que estar o tempo todo bem, porque isso é inteligência emocional. Ela tem que estar sorrindo, se ela está triste, ela tem que mudar a fisiologia dela, ela tem que sorrir e ignorar a dor. E aí o que acontece? A pessoa ela começa a se condicionar a isso. Não estou dizendo que você não é que você tenha que viver a dor. No sentido, não é alimentar a dor como se um animal de estimação. Uhum. Mas você tem que tratar a dor e entender que você é um ser humano e que sentir tristeza faz parte, que sentir raiva faz parte, que as suas emoções elas não são um defeito, elas são parte de você. Elas são uma resposta a um estímulo. E aí, o que acontece? Parar de, muitas vezes, criar nas pessoas uma sensação de culpa por ela estar triste, por exemplo, em um dia que ela não acordou bem. Começa a sentir aquele sentimento de inferioridade. Exato. Como eu posso estar triste se eu falo sobre motivação? Perfeito. Então, o que acontece? Então, porque muitas vezes a pessoa ela vai se treinando a isso e ela pode estar escondendo uma depressão. Ela pode se condicionar a esconder uma depressão que está dentro dela. É por isso que eu nem gosto do termo controle emocional. Perfeito. Eu gosto de falar gerenciamento emocional. Perfeito. Tu tem que gerir as tuas emoções, não controlar, deixa ela vir. Exato. Cara, não tem controle de uma resposta. Eu quero ficar com raiva se eu ver um homem batendo numa mulher. Eu quero sentir aversão. Eu quero ter raiva disso. Eu quero ficar triste com a minha filha. Então, mas daí fala assim, controle, não, você tem que controlar. A não ser que você seja um agressor. Então, não, você tem que controlar suas emoções. Não, eu vou deixar de ser ser humano. Isso está matando as pessoas, Rafael. Eu tenho que gerenciar, eu tenho que aceitar que eu sou ser humano, que eu vou ter altos e baixos, que às vezes eu vou estar triste e tá tudo bem, eu não vou lutar contra isso, porque faz parte de mim, da minha essência. E aí, controla, não, que nem você falou, né? Não pode ficar triste, não pode estar abalado, não pode estar deprimido, não pode sim. Pode sim, faz parte. E sabe por que a pessoa coloca uma máscara para isso, Rafael? Porque ela não quer se sentir julgada. Ela não quer se sentir inadequada. E é o que 99% dos pacientes que eu recebo no consultório que estão em depressão. A primeira coisa, aí na minha conversa, na minha consulta de avaliação ali, eu pergunto, você se sente culpada por se sentir assim, né? Porque as pessoas, elas condenam você por se sentir assim, né? Condenam, Bruno. Por quê? Porque qual que é a narrativa? Aí vem aquela coisa do ser humano. O ser humano, ele criou uma ideia de que se ele tem tudo, ele não tem motivação para sofrer internamente. Ele não tem motivação para se sentir mal dentro dele. Ele tem que ser grato pelo que ele tem e ele tem que simplesmente ignorar o que ele sente. Em que sentido?
a pessoa, aí vem a maioria dos meus pacientes, a pessoa tem dinheiro, ela tem uma casa, ela tem um carro, ela vive bem, ela viaja, e aí quando só que ela carrega feridas lá dentro. Essas feridas estão lá dentro. E nenhuma desses processos externos vai, de fato, sobrepor o que ela sente lá dentro. Não vai preencher. Por que as pessoas sofrem cada dia mais? Porque elas buscam preencher o que elas sentem buscando lá fora. Elas buscam o externo que é interno. Elas usam o externo para tentar preencher o que está lá dentro. E, na verdade, o externo, eu sempre digo, não é que não é bom ter dinheiro, não é que não é legal você poder viajar. Ótimo, é maravilhoso. Mas essas conquistas, esse status, ele tem que ser uma consequência para você se sentir melhor, para você relaxar, e não a motivação para você ser feliz. Porque se tudo isso acaba, o que fica? A dor que você carrega. Você fica dependente do externo para ser feliz. E não. Cara, uma coisa é você viajar para anestesiar os seus problemas, a sua dor, o seu sofrimento. Outra coisa é você estar bem consigo mesmo e fazer uma viagem. Total diferença. Entende? Você está bem. Se você está mal, você pode ir para qualquer ambiente. Você só vai se distrair, mas a dor continua lá dentro. Mesmo que você finja que estar bem, exatamente, né? Você tá mal. Exatamente. Então, o que acontece? O que a pessoa que começa a expor sua dor, que começa a expor que não está bem, que não está feliz, que tem dores lá dentro, o que ela mais escuta? Mas fulano, você vai reclamar de quê? Olha a vida que você tem, feliz. Olha o lugar que você mora, olha o que você conquistou, olha que... Então a pessoa, o que ela passa a entender? Opa, peraí, o que eu estou deixando de cumprir? Demanda social. O que é demanda social? Eu tenho que estar sempre mostrando que eu estou bem. Então é uma frase que eu sempre uso, as pessoas não fingem depressão, elas fingem estar bem. Eu já vi no teu Instagram falando isso aí. Exato. Bem isso, então o que eu vou fazer? Então eu vou criar uma máscara para cumprir o quê? Demanda social. Porque o ser humano ele é biopsicossocial. Então, o social tem um peso sobre a gente, tem um peso sobre as nossas escolhas. Porque nós somos seres sociais. Se você entra num ambiente, se o grupo inteiro vira contra você, é morte. É morte. Tu não tem para onde se agarrar. Por isso que muitos desses profissionais, que eu não chamo de profissionais, esses picaretas, como alguns coaches motivacionais aí, que levam pessoas para subir morro, subir montanha, eles utilizam essa psicologia reversa nas pessoas. O que um cara desse faz quando você tenta confrontar ele no meio de 500 pessoas ali, que ele tá no palco, tem 500 pessoas que estão totalmente vidrado nele, estão totalmente no efeito manada, estão totalmente em hipnose com aquele cara. Aí entra uma pessoa em confronto ali, pega o microfone e fala, mas isso que você fez, isso não acho legal. O que ele faz? Ele joga a psicologia reversa. Joga as pessoas contra o cara. Exatamente. Aí o que o cara faz? Até já sei de quem você está falando. Eu já mapeei esse comportamento dele. Aí o cara faz isso aqui, ó. Ele diminui, porque como que ele vai lutar contra um grupo de 500 pessoas? E o cara que tá lá no palco sabe disso. Não, ele é bom. Entendeu? Ele inibe. Ele entende como funciona o ser humano. Isso, exato. Ele inibe. Você vai confrontar o líder? Peraí, tem 500 pessoas me protegendo. Quem é você? Quem é um animal, um mamífero no meio de 500 mamíferos? Cara, eu vou ser atropelado. Aí por questão de segurança inconsciente. Isso, instinto de sobrevivência. Vai ficar de boa. Isso. Aí o cara vai se inibir, vai sair dali e ainda vai se sentir um merda. Às vezes eu estudo esses caras mais famosos, assim, o comportamento dele. Que nem tu falou ali Tu fez igual eu faria, tu falou do cassino, né? Fui lá no cassino, foi jogar? Não, fui lá estudar o comportamento de quem tava no cassino. É o tipo de coisa que eu faria. Às vezes eu fico olhando esses caras que tem o dom da persuasão ou /manipulação, e eu gosto de estudar o comportamento deles. E eu fico olhando, cara, o cara é muito bom. Sim. Ele entende muito como é que funciona. Muito dinheiro. Ele entende muito como é que funciona as pessoas. Isso. Só que aí o que acontece? Quando você não tem ética, tu fica milionário se tu sabe como funciona. Agora, quando tu tem ética, tu pode até ficar, mas vai demorar muito mais. É porque o que acontece, o Rafael?
A emoção sobrepõe a inteligência cognitiva. Total, né? Se você pega esses caras, eles colocam grandes empresários lá dentro, pessoas de alto poder aquisitivo. Só que são pessoas que têm dor. Cara, quando você vai entrar em contato com a dor, não importa se você é juiz, se você é empresário, não importa o nível intelectual que você tem. Você é só um mamífero com dor. E nesse momento, meu caro, seu senso crítico, tua racionalidade desliga. Acabou. É bem isso mesmo. Por isso que qualquer nível intelectual cai na mão desses caras. Que as pessoas assim, mas como pode um empresário, um juiz estar ali e ainda estar se permitindo? Cara, ele é um animal. Ele é um mamífero. Que nem quando fala assim, nós somos animais racionais. Nós somos animais predominantemente racionais. Mas nós somos irracionais também. E às vezes nós estamos totalmente irracionais. Sim, porque porque o que acontece? O cérebro, ele não consegue ainda, o nosso processo evolutivo, a estrutura, né, a humanidade, como é que fala? O mundo relacionado à civilização, ele evoluiu muito mais rápido do que a nossa capacidade instintiva cerebral. Então, muitas vezes, o cérebro humano, ele ainda está no meio da selva. Ele ainda precisa premeditar, ter respostas rápidas, anteriores à cognição ilógica. É a resposta, é o reflexo. Por isso que não existe, de fato, inteligência emocional. Porque emoção não é burrice, emoção é reflexo. Emoção é reflexo. Existe habilidade. Habilidade social, onde eu tenho uma capacitação do meu córtex pré-frontal de avaliar o que é necessário, o que eu posso ou não fazer naquele momento, naquele ambiente, se eu vou ter perda ou ganho. Só que isso depende do nível do estímulo. Porque na hora que o córtex desliga e o sistema límbico, a amígdala dispara, que é responsável pelo medo, pela ameaça, ela sobrepõe o córtex e aí a resposta vem e eu não consigo segurar mais. Como foi o caso lá do Datena. Deu uma cadeirada no... Exatamente. Só que o Bambambam sabia disso. Porque, cara, mexeu no emocional do cara, só que não foi aquele momento. Ele já estava alimentando desde antes, desde dos debates anteriores. Ali, quando veio que ele mexeu na estrutura familiar, mexeu na honra familiar dele, cara, a amígdala disparou. A amígdala disparou, o córtex desligou. Era só um animal. E o Bambambam sabia disso. Só não esperava que fosse... Falando, já tá falando desses influencers de rede social, que nós nos espelhamos bastante, né? Bom, vamos lá. A máscara social não é uma questão de personalidade, é uma questão de conveniência, né? Perfeito. É uma pessoa conveniente. Pô, se eu sou uma pessoa laica, e aí eu vou num encontro religioso lá de um parente meu, eu não vou ficar lá discutindo com eles isso, porque eu tô no espaço deles, eu tenho que ser conveniente. Exatamente. Certo? Então eu não tô sendo falso, eu estou sendo conveniente. Exatamente. Mas como que eu vou perceber, entender se eu não estou virando outra pessoa? Perfeito. E estou deixando de ser quem eu sou? Quando começa a você se sentir incomodado. O problema do ser humano não é a adaptação. O que é a adaptação? A adaptação é, eu aprendi a ser a pessoa que sempre faz tudo pelas pessoas. Eu aprendi por uma necessidade de sobrevivência a ser o bonzinho, a ser o conveniente com todo mundo, a ser aquilo que todo mundo quer. Eu me adapto a isso. Eu me acostumo. Eu automatizo isso. O meu comportamento vira uma automação. Eu não percebo. Por quê? Porque eu vivi assim. Aquilo ali foi necessário para que eu sobrevivesse nos ambientes que eu fui vivenciando, principalmente nos ambientes iniciais. Correto? Eu vou vivenciando. Aonde a pessoa começa a sentir desconforto e ela começa a perceber o sofrimento. Quando ela começa a conflitar. O que é o conflito? Eu agora passo a ter uma nova necessidade. Eu começo a me perceber, peraí, eu não sou eu em momento nenhum. Eu começo a ter é como se fosse uma autorreflexão. O que eu estou fazendo comigo?
Eu sempre. Aí eu começo a. Por que eu tenho que ficar mantendo sempre aquilo que as pessoas querem? Eu não tenho. Aí eu começo a ter necessidade de escolhas. Aí você começa a se questionar, mas por que eu nunca escolho nada pra mim? Por que o Rafael fala que tem que ser sempre nesse restaurante e eu concordo, mesmo eu não querendo comer aquela comida? Quando a pessoa começa a se confrontar, ela começa a sentir, perceber o sofrimento. Mas como saber que isso não é contextual? Por exemplo, assim, se eu estou num serviço que eu não compactuo muito com a cultura da empresa, eu vou me sentir desconfortável. Um homem cavaleiro, ele vai sempre escolher o que a mulher quer comer. E às vezes isso vai trazer um desconforto para ele. Como saber que esse desconforto não é contextual, não tem a ver com a personalidade dele? A constância. A constância. Mas todos os ambientes... Isso. Uma coisa é eu sempre escolher aquilo que a mulher quer comer. Sempre. Eu nunca trazer a minha vontade. Eu nunca falar, pô, mas hoje eu não... A gente pode... Vamos... eu tô com muita vontade de comer. Eu tô cansado de comer só sushi, só sushi, só sushi, só... Tipo assim, você não expõe em momento algum sua vontade. Não tem vontade do Rafael. O Rafael é aquilo que a outra pessoa quer. É aquilo que a pessoa determina. Não existe um diálogo, um debate? Não é isso, não existe o Rafael. O Rafael não tem... A vontade do Rafael não existe. É sempre pro outro. Eu não quero sair hoje. Não, mas eu tenho que sair para agradar o grupo. Tô cansado. Eu tô me prejudicando. O problema é quando eu começo a me prejudicar. Eu tenho um trabalho para fazer. Bruno, você podia fazer isso aqui para mim? Você tem que entregar esse trabalho amanhã. Não, mas o Rafael precisa de... Não, então... Tá, Rafael, eu não falo não para você. Eu me prejudico. Eu falo que essa é a diferença do bom e do tolo, né? Exato. O bom... Uma coisa é você ser bom, outra coisa é você ser bobo ou tolo. O bom, ele ajuda sempre que ele pode. Isso. O tolo ajuda até quando não pode. Circunstância. Ele se desrespeita, ele se prejudica para... Isso não é bondade, isso é tolice, né? Exatamente. Só que isso é uma demanda emocional. Isso é uma resposta de comportamento adaptado. Então a pessoa, quando ela começa a perceber o quanto ela está se prejudicando de fato, ela está se prejudicando em tudo. Sempre pelo outro. Então o que acontece? Isso já não é mais somente uma máscara. Isso é uma armadura inteira. Tá pesado. A pessoa não é ela em momento algum. Ela não tem... Ela tá sempre voltada a agradar. Ela nunca se posiciona. É o momento de procurar ajuda. Isso é o momento. Porque ela vai entrar em sofrimento. Por que ela vai começar a desenvolver com isso? Ela começa... Eu não quero ser assim. Só que ser assim, como eu sempre fui, tá doendo aqui. O corpo tá reagindo. Só que eu não consigo ser o que eu desejo. Aí, qualquer movimento que ela faça, se ela vai pra frente, ela não consegue desver o que ela viu. O que é o desver o que ela viu? Ela não consegue mais fingir que ela não viu, que ela só faz pros outros. Começa a mentir pra si mesma. Isso, aí ela sofre. Aí ela começa a se isolar. Aí começa a desenvolver sintoma. Aí começa a deprimir. Aí começa a ter transtorno de ansiedade. Aí os sintomas começam a vir. Aí o corpo começa a reagir. Então, indo para a rede social nessa questão de se sentir inferiorizado ou... Como saber que a minha inspiração passou a ser uma obsessão? Passou de ser uma coisa saudável para ser uma coisa nociva para mim. Porque eu posso... me inspirar num psicólogo, pô, esse psicólogo é bom, é bem conceituado, só que comecei a me inspirar tanto, replicar tanto, modelar tanto, que eu passei a querer ser aquele cara. Perfeito. Eu deixei de querer ser eu, entendeu? Esse é o ponto. Como saber que tá começando a ficar de forma exacerbada, tô começando a exagerar aquela inspiração que eu tô tendo naquela pessoa? Primeiramente, quando você passa a vender mais o outro do que você próprio. Já começa aí. Você tá se colocando para baixo para colocar o outro para cima. Segundo, você não está buscando, você não está enxergando somente aquilo que é bom daquela pessoa. Você está enxergando aquela pessoa como um todo. Você está buscando ser ela, você não está se modelando nela, você está buscando ser ela, igual a ela, idêntica a ela. E aí, muitas vezes, isso alimenta uma demanda de inferiorização, porque se aquela pessoa está lá em cima, se ela está anos à frente de você, é natural ela realmente estar no patamar que ela está. Então, você vai ter que percorrer isso. Terceiro fator é o fechamento, é fechar a caixa.
O que é o fechar a caixa? Né? Você agora só se permitir se basear naquilo que aquela pessoa traz. Não existe mais outras evidências, não existe mais outras referências. É somente aquela referência. Eu, por exemplo, eu sigo uma linha de uma abordagem terapêutica que é incrível. Mas acho o meu professor, o cara que me ensinou muita coisa sobre neurociência, que é o Rafael Crash, incrível. Mas eu não me fecho nele. Eu não quero ser ele. Eu quero me trazer aquilo que ele traz com evidência científica dos estudos dele, com base em referências de outros cientistas. Mas, por exemplo, eu não me prendo somente à estrutura daquela abordagem. Eu me permito aprender com outras pessoas, buscar novas referências. Então, por exemplo, eu ontem estava fechando aqui um curso novo sobre uma outra profissional, uma psiquiatra, que é terapeuta também, que traz muito uma abordagem com base na questão do corpo, registrar as experiências, que também é muito parecido com a linha que eu já trabalho. Eu fechei ontem o curso ali, vou fazer de forma online e tudo, ou seja, eu não me fecho numa caixa. Eu tenho uma régua, né, que eu aprendi, inclusive com o próprio Rafael, a ter uma régua muito alta. Porque ele é um cara muito inteligente, é um cara que estuda e traz muita evidência, ele trabalha com evidência. Então eu trago essa régua para mim. Isso foi o que eu aprendi e que eu realmente me permito se manter. Só que o que acontece? Só que eu busco outras referências. Eu não vou me prender somente a uma. Por quê? Porque tudo é evidência. E evidência são hipóteses. Para a ciência, hipóteses não é 100%. Ela pode, inclusive, mudar. A ciência se auto-atualiza. Exatamente. E autodescarta alguns conceitos que já são arcaicos. Então, o que acontece? É você, por exemplo, quando eu olho para o meu professor, por exemplo, que eu vejo ele uma grande liderança, porque o ser humano ele sempre vai buscar um líder, isso é inato, o ser humano. Só que eu não vejo, eu não estou no processo de, ok, concordo, Sim, senhor, concordo. Não, tem coisas que eu não concordo. Tem coisas que eu raciocino diferente. Que eu chego lá, converso, eu vejo diferente. Não vou ficar lá, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Isso é a obsessão. É você, a forma, é aquilo, a necessidade da manada. Eu não quero isso. Eu quero pensar, eu quero raciocinar, eu quero avaliar, eu quero contestar. Porque senão eu me torno um profissional o quê? Eu me torno um profissional e uma pessoa presa. Qual que é o meu lema, o meu trabalho? É ajudar a pessoa a assumir a vida e ela pensar e assumir as responsabilidades das suas escolhas e da sua vida, sair do sofrimento. Como que eu não faço isso comigo? Aí vem incongruência. Se eu ensino a pessoa a ser livre, como que eu me permito ser preso? Então, assim, é você ter uma referência, só que você não se aprisionar somente naquela ciência, naquela teoria. Tem uma autonomia intelectual, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando a pessoa está nesse processo onde ela cria uma obsessão por alguém, e aí, né, porque o que acontece, Rafael? Como você controla as pessoas? Você controla as pessoas através do quê? Da estrutura cerebral dela, da mente, entende? Você controla a autoridade, a liderança, ela não é feita pela força. Hitler não precisou mover um dedo. Ele era um só. Ele movimentou quantas pessoas para representá-lo? Um político, quando a gente vê aí, seja esquerda, direita, ele não precisa fazer força. Ele movimenta em cima do quê? Da necessidade da pessoa de pertencer. E aí, se eu entro na sua cabeça, aí eu tô falando do processo de quando entra na militância, né? Que é você não tem mais raciocínio de nada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo para te representar. Eu vou ser o animal domado, domesticado. Isso é o ser humano. Então a ideia é ter várias vertentes de conhecimento. Isso. A partir do momento que você se aprisiona somente naquela pessoa e você a coloca num patamar acima de si próprio, uma coisa acima de si próprio que eu digo é o seguinte, não é o desrespeito. É tipo assim, cara, eu reconheço que aquele cara,
Ele é melhor do que eu naquilo que ele faz, mas por que que ele é melhor? Ele tem 20 anos que ele está nessa estrada, ele tem uma experiência muito maior do que eu, ele tem muito mais formação intelectual que eu, muito mais títulos do que eu. Ok, mas ele não é melhor do que eu. Eu não sou inferior a ele. Ele só tem uma estrada à frente minha. Então, o que é uma referência? Eu quero ter uma referência, ser uma referência como ele é uma referência, eu não quero ser ele. Só que para eu ser uma referência como ele, eu tenho que ir para a minha estrada de estudar, me desenvolver, buscar o diferencial, entendeu? É um processo. Tem que saber quem escuta aqui, e isso. Várias pessoas. E se ele me ensina, que é o que o Crash traz muito isso, vocês têm que pensar, vocês têm que contestar, se questionar, e eu não questiono, então eu não tô realmente resolvido comigo. Eu estou buscando ainda que alguém me aprove a qualquer custo. Entende? E as pessoas, por que elas estão tão carentes de si, Rafael? Porque a nossa cultura influencia isso. A nossa cultura, ela valoriza o vitimismo. Ela valoriza o coitado. Síndrome do vira-lata. Exato. E aí, se a gente se coloca como coitado, a gente precisa. O que uma vítima precisa? Ela precisa de um agressor, ela precisa de um salvador. E essa cultura do vitimismo, ela é tão forte, arraigada, que tem gente que não gosta de mim porque eu sou um cara autoconfiante. Perfeito. Porque eu sou um cara que fala bem de mim. Isso, porque isso gera arrogância. Aí fala assim, cara, não, hoje em dia tu não é mais autoconfiante, tu é narcisista. Exatamente. Hoje em dia tu não é mais independente emocional, tu é narcisista. É que as pessoas confundem muito. O que é o narcisismo? O narcisismo eu preciso inferiorizar o Rafael para me sentir grande. Eu preciso te colocar para baixo. Outra coisa é eu me autovalidar, eu realmente colocar ter confiança cima, em mim mesmo, me motivar, sem precisar diminuir ninguém. Exatamente. Isso é a diferença. O narcisismo, não. Eu preciso mostrar pro Rafael que eu sou melhor do que ele. Eu preciso fazer o Rafael se sentir pequeno. A pessoa vai fazendo isso sem perceber. É parte dela, é a personalidade construída dela. Isso é o narcisismo. Eu preciso inferiorizar todo mundo para me sentir grande. Mas eu percebo, como eu dou bastante aula, sem palestra, converso bastante com gente, eu percebo que quando eu falo bem de mim, eu percebo que dá um certo desconforto. Porque não, peraí, mas tá todo mundo falando mal de si. Sabe a alegoria da caverna de Platão lá? Quando tu sai da caverna que tu quer mostrar. Não, cara, você tem que falar bem de você mesmo. Ah, não, mas porque isso é falta de humildade. Isso. Não, falta de humildade é o que tu falou, é querer diminuir os outros, é achar que eu não erro, é apontar o dedo como se eu não errasse. Isso é falta de humildade. Por isso que a maioria da população é pobre, por isso que a maioria da nossa população se inferioriza, por isso que a maioria da nossa população diz que é empatia. Eu tenho empatia porque ele está sofrendo na mão dos... Não, isso não é empatia, isso é dor, isso é cultural. E você acha que, eu pegar a rede social, acreditar que aquilo ali é uma verdade absoluta, que aquelas pessoas realmente têm aquelas vidas, aqueles relacionamentos realmente são daquele jeito, viver a rede social, tu acha que é tão nocivo, hoje, do ponto de vista social, tu acha que isso é tão nocivo quanto me isolar da rede social? Tipo assim, eu não tenho rede social no meu celular, eu não quero mais saber de nada. Isso também eu acho que é nocivo pra caramba, porque a atualidade que nós vivemos hoje... Você precisa da rede social. O que tu acha de uma pessoa assim, vamos botar aqui a partir de hoje, eu não tenho mais celular. Tu acha que eu conseguiria viver? Perfeito. Aí depende do... Aí é aquilo que eu falo. Né? Eu não gosto de simplificar nada. E nem generalizar. Depende do contexto. Dá pra você viver sem rede social? Não, hoje eu não consigo. Pelo que você faz. Claro, quando eu digo eu não consigo, claro, que é no sentido metafórico, né? Pela tua profissão. Não tem, né? Pela tua forma de vida. Tem como tu viver sem rede social? Perfeito. No mínimo, uma das premissas, tu vai ter que ser CLT. Perfeito. Para ver se é rede social. Ótimo. É a questão do contexto. Ou, tô rico, bilionário. Não preciso de ninguém. Não preciso de me expor. Quero ficar de boa. Não, isso não é isolamento social. É isolamento da rede virtual. Social. Isso, da rede social. Como tem, por exemplo, tem atores que não têm rede social. Só que por quê? Porque a vida deles está boa. Eles não precisam da rede social, eles já são consolidados. Se você pega, por exemplo, o Faustão, não tem rede social. Foi o maior apresentador do Brasil.
né, um dos maiores. Por quê? Porque o cara não precisa. Ele não depende. Ele não, artisticamente ele não depende. A vida dele já se estabilizou, ele já ficou milionário. Pô, mas ele deve ter uma vida tranquila pra caramba, né? Mas aí, o Rafael, o que acontece? Porque tu imagina, tu não sabe as críticas que faz a teu respeito. Não, mas aí, Rafael, você tem que entender uma coisa. Ele talvez não tenha rede social, mas ele não está sem acesso ao mundo, à informação. Porque ele pode ter uma notícia que cai numa rede social, ele vai ver no UOL, ele vai ver no Globo. Verdade. Entendeu? Ele não tá sem internet. Boa. Ele só não tem rede social, mas ele tem internet. Ele tem acesso ao mundo. Ele só não está nas redes porque ele não precisa vender nada. Porque ele não precisa se vender. Ele não precisa estar ali. Como o Silvio Santos também não tinha. Por quê? Porque o patamar é aquela... É descartável, não precisa. Isso, Silvio Santos precisa ser conhecido para estar na rede social. Ele precisa estar na rede social para ser conhecido? Não precisa. Entendeu? Essas pessoas já estão consolidadas. Aí você pega, por exemplo, para você entender, uma Virgínia, ela precisa estar na rede social. Ela nasceu na rede social. Para ela ser conhecida, para ela se destacar, para ela se influenciar. Todo mundo, se ela não está na rede social, provavelmente as pessoas nem saibam quem é ela. Nem vão conhecê-la. Então tem pessoas que estão já... Aí você pega uma artista, uma Xuxa. Ela precisa estar na rede social para ela ser conhecida? Já foi conhecida na TV? Ela já foi conhecida, ela já se consolidou. Mas a curva dela não vai para baixo, dela não vai sendo esquecida? Se você pega, por exemplo, ela tem muito menos seguidores do que uma Virgínia. Só que se você coloca uma Xuxa na rua e uma Virgínia... É verdade. Todo mundo vai saber que é a Xuxa. Esse é fato. Entende? Eu fui ver a Virgínia pela primeira vez quando ela foi na CPI lá. Exato. Foi a primeira vez que eu fui saber quem é. Ela tem 12 milhões de seguidores, uma Virgínia tem 50. Quem é mais famosa? Mas aí tu não acha que é porque nós somos da mesma geração, por isso que pra nós a Xuxa é mais famosa? Cara, se você pegar... Eles fizeram um teste, eu vi esses dias, colocando artistas depois eu te mandar do TikTok. Aham. E eles colocaram fotos da Virgínia, Xuxa, Larissa Manoela, e eles abordavam as pessoas na rua e perguntavam, quem é essa pessoa aqui? Inclusive gerações de adolescentes, de crianças, e aí tinha gente não reconhecia a Larissa Manoela, não reconhecia muitas vezes a própria Virgínia na foto, sem produção, sem nada, mas todo mundo sabia quem era a Xuxa. Olha só. Todas as gerações? Todas as gerações. Então já derruba a minha teoria, então não tem a ver com geração. Porque o que acontece? Porque o que acontece? Dificilmente um pai, uma mãe de uma criança ou adolescente não traz uma referência da Xuxa para a vida. Mesmo que não goste, com questões políticas, enfim. Entende? Ou não tem um DVD que ela fez lá para criança infantil, essas coisas. O nome, a estrutura também consolidada. A TV, apesar de ela ter perdido força, ela ainda é a maior referência. Quem não conhece a Xuxa? Todo mundo conhece a Xuxa, cara. Exatamente. Se eu tá pro meu filho de 4 anos, o que é a Isso, Xuxa, ele não vai gostar, mas ele vai, a imagem tá ali. E ela não é conhecida pela rede social, porque a rede social dela não é boa, é fraca. Ela é uma artista, é como o Silvio Santos. Como o Faustão também, todo mundo sabe que é o Faustão. Entende? Pô, e o Faustão era só domingo, né? Uhum. E todo mundo sabe que é. Exatamente. Então são pessoas que estão acima. Você pega lá artistas internacionais, um Michael Jackson, uma Madonna que morreu. O Michael Jackson, todo mundo conhece. A figura é muito presente. São pessoas... É atemporal. Esses influenciadores, eles são temporais. Eu duvido que você vai ouvir falar daqui 30 anos sobre essas pessoas. Cara, esses dias eu vi o filme dos Mamonas Assassinas. Uhum. É atemporal também? Todo mundo. Se tu botar. A minha esposa comentou. Mas se tu botar numa música aí de criança, numa festa de criança, todo mundo vai dançar? Talvez a única coisa que eles não associam à imagem, porque eles ficaram. Foi tempo de vida. Foi 8 meses. 8 meses no sucesso. Ele morreu. Tu vê, em 8 meses os caras viraram atemporal. Exatamente. Sempre vão falar deles. Então, assim, Rafael, o problema não são as máscaras, né? Porque o ser humano ele sempre vai se moldar, se adaptar e colocar máscaras. O Rafael dentro de casa é quando ele chega no consultório ele é outro. Por conveniência? Isso. Quando ele vai profissionalmente lá treinar as pessoas, ele é outra pessoa com base nas suas referências e nos seus valores.
mas o comportamento é outro. A gente vai moldando o comportamento. E é impressionante como nós ficamos bons em vestir essas máscaras. Por exemplo, se eu estou tratando alguém como mentor comportamental, como terapeuta, eu uso um tipo de verbalização. Perfeito. Se eu vou dar treinamento para o pessoal do carro forte, eu falo palavrão, dou grito, falo gíria. É impressionante como nós temos essa capacidade de se moldar o ambiente ao contexto que nós estamos inseridos naquele momento. É o contexto que eu chamo do camaleão. Só que qual que é a diferença? Só que o fato de eu estar verde não me faz verde. Eu só estou moldando a necessidade de se acoplar àquela plantação ali, àquela cor do ambiente. É verdade. Só que o que acontece? Uma coisa é você precisar fazer isso como uma estratégia natural que é do ser humano. Outra coisa é você se anular carregando uma necessidade de ser aquilo que todo mundo deseja, na tua percepção. Que muitas vezes, Rafael, não é exigido, é a pessoa que está tão moldada àquilo que ela constrói aquilo para ela si própria. Ela faz aquilo acontecer. Ela cria, ela molda o ambiente. Ela faz o ambiente estar conveniente com a necessidade emocional dela. O Rafael nem me pediu. É aquela pessoa que se torna útil, chata. O Rafael nem me pediu nada, mas a pessoa tá aqui toda hora. Não, Rafael, não, mas eu faço pra você. Eu faço, não, gente, mas eu nem pedi. A pessoa, ela tem tanta insegurança de si própria que ela precisa se sentir útil, ela tem uma necessidade de se mostrar útil, sendo muitas vezes inconveniente. E diante de tanto teatro social, máscaras sociais, como é bom ter uma família. Tu poder ser você. Às vezes da família. Então, tu fala família, né? Família, uma boa esposa, filhos bem doutrinados, orientados. Às vezes, cara, pô, eu trabalho com inteligência emocional, sou da área da segurança, dou instrução para guarda-costas, carro forte. Então já tem aquele estereótipo de cara, entre aspas, brabão, né? E, cara, é tão bom, às vezes eu mando mensagem pra mulher, porra, hoje eu tô deprimido. Porra, hoje eu tô na merda. Hoje eu tô precisando de ti. Cara, às vezes eu sou ser humano. Às vezes o cara tá pra baixo, às vezes eu tô deprimido pra caramba. E é tão bom tu poder falar sem medo. Pô, minha mulher vai me achar um fraco se eu chegar em casa e dizer que eu tô deprimido hoje. E isso traz uma segurança, te ajuda a você ser quem você é. Isso é acolhimento. Entender? Isso é um acolhimento. E esse acolhimento te fortalece. Inclusive isso é terapêutico, totalmente terapêutico. Ele não te enfraquece, ele te fortalece. Total. Entendeu? Por quê? Porque você tá tendo a sorte também de ter uma pessoa ao seu lado que ela te aprova de como você é. Ela admira você por quem você é. Ela não quer modificar você. Ela te aceita. E isso faz você se sentir como? Bem. Isso faz você se sentir importante. Querer te melhorar não é querer te mudar, né? Exatamente. A pessoa quer te melhorar e não te mudar. Exato. Mudar é mudar a estrutura inteira de uma pessoa. É você né? não aceitar a pessoa. Então, assim, o que é uma relação que se torna tóxica? É eu não aceito o outro. Eu não aceito o outro. Eu não aceito a forma como o outro fala, como ele se comporta, como ele anda, como ele se veste. Fala, cara, mas peraí, você não aceita nada dessa pessoa, o que você está fazendo com ela? E aí, quem permite ser modelado dessa forma, que aí vem a questão também da máscara. Então, a máscara vai nas relações. Então, imagina tu ter que botar a máscara dentro da tua casa. Exato. Aí tu deixa de ser quem você é, literalmente. Isso. Porque em lugar nenhum tu pode ser você. Isso. Mas é isso que vem das relações tóxicas. Das relações abusivas. A pessoa, só que é aquilo que eu sempre digo. Não existe um culpado. Existe um acoplamento entre essas duas pessoas. Ela é uma agressora que precisa de uma vítima. A vítima está aqui. O agressor está aqui. Eles se encaixam. E eu acho que no processo terapêutico, o mais difícil para a vítima é ela aceitar que ela escolheu ser uma vítima. Que é uma escolha dela. Que nem você falou, o agressor precisa de uma vítima. Não tiver uma vítima, não vai ter agressor. Vai ter uma tentativa de agressão. Eu digo que nem é uma escolha. Eu falo que a escolha, ela se tem quando ela insiste em permanecer no papel. A terapia, qual é o objetivo? Ajudar ela a resolver isso. Só que mesmo diante do processo terapêutico, ela se insistir em se manter ali, aí é uma escolha. De repente tava ali, tu disse que por ignorância. Porque muitas vezes ela não percebe. Aham. Porque lembra que é uma automação? É uma adaptação? O que é adaptação? Eu estou adaptado àquilo. Eu estou adaptado a sofrer. Eu me acostumei a sofrer. E aquilo fica tão adaptado que eu nem percebo.
faz parte de mim. Só que as pessoas todas estão em volta, estão vendo. É aquela pessoa que está sendo abusada, ela está sendo humilhada. Você fala, fulano, olha o que você está falando. Ah, não, estou acostumado. Ela vai criando uma narrativa. Aí ela vai dizer assim, não, mas ele faz isso, mas ele tem um lado bom. Ah, não, ele é bom pai. Ele me maltrata, mas ele é bom pai. Mas quando não tá bêbado, é um bom pai. Isso, ela vai justificando para manter o próprio padrão. É o viés de confirmação no cérebro dela. Né? Exatamente. Não, eu tenho que ficar com ele. Não, ele é bom. Mesmo que é um escroto. Não, ele é bom isso, porque ela tá isso. acostumada a aquelas migalhas. Está condicionada a ver só aquelas migalhinhas, focar todo o processo tensional naquelas migalhinhas que ela recebe. A estrutura dela tá adaptada para isso. Bruno, tô chegando ao final, já tá quase batendo o horário aí. Tu é terapeuta, né? Terapeuta TRI. Vamos lá, o pessoal aí tá vendo, eu sei que tem bastante gente que tá precisando de ajuda, eu sei que se identificou bastante. Como é que o pessoal aí que tá nos assistindo faz para te encontrar? Como que tu consegue ajudar essas pessoas? Uhum. Deixa eu só aqui pegar o meu Instagram, que eu sempre esqueço aqui o... Teu arroba? Isso. É o meu Instagram, tá? Para quem realmente deseja me seguir, conhecer bastante conteúdo, todo o conteúdo que eu aplico no meu Instagram é um conteúdo de muita credibilidade, com base de muito estudo, de muita evidência. Eu não trabalho com nada holístico, místico, com pseudociência, com aquilo que eu acho. Eu trabalho com evidência. Eu estudo, eu desenvolvo. Eu sou especialista em neurociência, estudei pela PUC com grandes neurocientistas. Tenho 2 pós-graduações em neurociência e comportamento humano, pelo Instituto Crage também. E o meu arroba é @brunopaiva.oficial. Então ali tem muito conteúdo. O meu processo, realmente, o meu consultório, ele fica no Estreito, ele fica ali no edifício, no Black Office. E o meu processo, ele é um processo, sim, diferenciado, que é de forma muito realista, em ajudar as pessoas em sofrimento crônico, de uma forma objetiva, breve. Eu sempre digo que a sua vida tem que ser longa, a sua terapia não. Então, assim, claro que é subjetivo, cada pessoa, né, ela precisa de um tempo, mas o meu objetivo com a pessoa em sofrimento não é ser uma muleta, uma escada, uma muleta dela. O meu objetivo é ajudá-la a se libertar daquele sofrimento e ela seguir a vida dela com autonomia emocional para isso. E não ser uma muleta emocional para a vida dela, porque senão eu realmente não ajudei ela de fato a resolver o problema. Você tem que querer se ajudar. Exatamente. Então, é isso. Né? Quero agradecer pelo convite, agradecer por estar aqui. Espero que realmente muitas pessoas tenham acesso a tudo isso que a gente trouxe aqui, que é um conteúdo bom, de qualidade, né? E às vezes nem sempre as pessoas elas buscam isso, né? Buscam aquilo que é mais fácil de entendimento, aquilo que é raso, que não é o caso aqui, né? Toda essa conversa que nós tivemos aqui por 2 horas. Então é isso, Rafael. Então agora pode olhar para a tua câmera ali e deixa um recado para todo mundo que está nos assistindo aí, que é para o que tu quiser, se é para o pessoal ir atrás de conhecimento, procurar ajuda ou te procurar. Se tu pudesse dar um recado para o mundo hoje, do ponto de vista emocional, o que você falaria? Primeira coisa é aquilo que eu sempre digo, né? O ser humano, ele não é um ser enrijecido, ele é um ser flexível. O nosso cérebro tem essa capacidade. Todo sofrimento ele tem uma motivação, ele tem um início e ele pode ter um fim. Não existe sofrimento que perdure para sempre, desde que você se permita se libertar dele. Então, assim, eu sempre digo, eu acredito na mudança, eu acredito que a pessoa possa se libertar do que machuca, do que fere ela. E eu sempre falo isso. Boa, sim. Então eu queria agradecer também a presença do Bruno. Tenho uma amizade de longo tempo, então, inclusive eu queria agradecer aqui publicamente pro Bruno, porque em 2023 eu era o gerente de uma empresa, eu pedi as contas na empresa que eu trabalhava para entrar no mundo da terapia. E o que eu fiz? Eu tentei entrar em contato com alguns terapeutas, com vários terapeutas. E só que começa a enxergar você como concorrente. E eu explicava, não sei se tu deve lembrar, eu expliquei para ti, não conheci o Bruno, conheci em 2023 no Instagram dele, comecei a pesquisar vários terapeutas, porque, eu não sabia, eu estava entrando no mundo da terapia, eu não sabia como é que funcionava. E, cara, tu foi o único que me recebeu, que me chamou, vem aqui no meu consultório, eu fui no teu consultório, né? Fui lá, conversei contigo, me apoiou pra caramba, me orientou, me direcionou, me indicou o curso do Rafael Crash lá.
Baita curso, Rafael Crash, inclusive faço questão, se ele quiser vir aqui, tá convidado já, Rafael Crash. Baita curso, excepcional, gostei pra caramba. Baita abordagem TRE que tu trabalha também. Então, agradecer você, cara, por esse apoio que você me deu. Começo da minha carreira, dá, né? Até hoje, vem dando esse apoio. Obrigado pela presença aqui, obrigado pelo convite. Sei que tua agenda é bem cheia. Pessoal, espero que tenha gostado. Espero não, tenho certeza, né? Não tem como não gostar. O Bruno Paiva aí com nós, não tem como não gostar. Já segue aí, se não segue o canal, já segue, dá o like, deixa seu comentário, tá? Tem alguma demanda emocional, quer ajuda, procura lá o Bruno no Instagram dele. E ajuda com esse projeto aí, compartilha, mande para alguém que você sabe que precisa. Tamo junto, obrigado pela atenção, valeu!